Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou médica alergista e imunologista da Clínica Cross e apresentadora desse nosso Crosscast. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o outro lado da nossa especialidade. A gente faz alergia e imunologia, e apesar de muita gente não conhecer, não saber esse outro lado, hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês conhecerem. E aqui do meu lado eu tenho o meu mentor. Ele foi meu mentor na residência de alergia e imunologia e até hoje, né, é um super especialista, um médico excelente já na nossa especialidade. Doutora Alex Prado, por favor, se Eu tô até com apresente. vergonha depois dessa apresentação, eu tô achando super chique, inclusive, isso aqui. Bom, obrigado pelo convite, é super legal estar aqui. Eu acho que falar de um negócio que às vezes foge um pouco da população, né? Porque o alergista todo Hoje. mundo conhece, né? Eu Exato. acho que é super importante. E, bom, eu sou Alex Prado, eu sou médico alergista e imunologista, pela Asbaia, assim como, né, você também. E aí eu fui por um caminho um pouco diferente aí dentro da nossa área, até para mostrar que a nossa área é super ampla, né? Você pode trabalhar Super. hoje com coisas totalmente específicas e somente aquilo. Ah, Vacina, por exemplo, é um negócio que está super em alta agora, né? Mas eu acabei indo por um caminho um pouco diferente, que é trabalhar um pouco mais com doenças raras e doenças da imunidade, né? A gente sabe que não é todo mundo que gosta, né, da nossa especialidade que faz esse tipo de coisa, e eu acabei pegando carinho por isso, é uma coisa que eu estudo o tempo todo, é uma coisa que durante a residência eu já acabei me afinizando um pouco mais, e gosto bastante disso, então acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, sim. sim, Importante. que bom que você aceitou o convite. Realmente, né, a imunologia até às vezes os próprios médicos não sabem se a gente é imunologista também, É se a gente é só verdade. alergista, né? E aí realmente a especialidade é alergia e imunologia. Exato. Então vamos começar falando sobre o que é o sistema imunológico. Essa é uma pergunta que daria assim um podcast Anos só só de, disso. né, só disso, vários episódios inclusive. Eu brinco com os pacientes que eu comparo o sistema imunológico a uma orquestra. Então a gente tem uma orquestra, né? E aí a gente tem lá o primeiro saxofone, o segundo saxofone, o terceiro saxofone. Então a gente tem essa divisão de fases aí. E a orquestra funciona como? Quando você tem lá, por exemplo, o primeiro saxofone, que é quem está fazendo o solo, se ele erra, a música fica feia. Você percebe na hora isso, né? Quando é o segundo saxofone, você tem que ter ouvido um pouquinho melhor, conhecer aquela música, etc. Quando é o terceiro saxofone, às vezes nem o maestro consegue ouvir direito, porque tem toda uma base de fundo. E o sistema imunológico, ele é uma orquestra. Isso é muito legal. Porque, Legal. independente de como ou dos erros que a orquestra tem, a música continua tocando. Né? E o sistema imunológico, ele nada mais é do que um conjunto de coisas que trabalha totalmente junto, misturado e orquestrado, ou seja, uma coisa conversando com a outra, para manter a gente saudável do ponto de vista de infecção. Então, a gente Uhum. passa a não ter infecções. Ele mantém a gente saudável do ponto de vista de alergias, porque a alergia também faz parte do sistema imunológico, não é uma coisa dissociada. E protege a gente contra coisas como doenças autoimunes. E assim, isso é muito interessante, porque as pessoas hoje procuram atendimento, às vezes, pra gente, falando assim, eu tenho imunidade baixa. Mas o que é ter imunidade Exato. baixa? Será que você tem imunidade baixa? E para ter imunidade baixa é muito difícil, não é comum, né? Veja que essa orquestra toda está trabalhando de alguma forma. Então, quando a orquestra, para ela sair do eixo, tocar música muito errado, não é comum, né? Uma pessoa pode errar ali escondidinho, o ter imune também acontece da mesma forma, mas a orquestra toda meio que toca a banda para que a música continue bonita. Então, o sistema imunológico é isso, é um conjunto de células, de proteínas que vão trabalhar junto para que a gente consiga estar aqui hoje conversando, inclusive, né? Inclusive na Sim. nossa evolução genética, porque se a gente parar para pensar, desde as esponjas lá, né, na formação, já tinha um sistema imunológico, já tinha célula, já tinha, assim, algumas proteínas que ajudavam a elas sobreviverem, elas foram perpetuando, aí chegou os peixes, aí chegou aqueles peixes com mandíbula para chegar nas células que a gente tem hoje. Então a gente Faz hoje só está parte. aqui conversando, inclusive, gente, vocês ouvindo, né? Porque a gente tem um sistema imunológico funcionando. Exatamente. E tem várias áreas, né, da medicina que a gente que interfere, né? O sistema imunológico Exato. interfere. Então, não é só alergia e imunologia, né? O sistema imunológico está em Tá tudo. em tudo. E é Tá por em isso que eu gosto de tudo. trabalhar com imuno, porque a imunologia faz uma intersecção com todas as áreas, né? Todas as Então, áreas. hoje eu trabalho com hematologistas,
eu trabalho com reumatologistas, com Reumato. neurologistas, com otorrinos, né? E aí o alergista acaba lidando bastante, né? Com pneumologista, etc. Mas a gente meio que belisca um pouquinho, eu brinco, de todas as áreas. E aí, por isso que é Exato. legal, né? A gente falar de imunologia até para os médicos, né? Porque eu lembro que quando eu estava na residência de clínica médica, eu ia fazer oncologia, tava tudo certinho para fazer oncologia, tava decidido e tal. E aí eu não gostei, assim, eu rodei um estágio lá, né? Falei, puxa, eu não quero essa rotina para mim, era muito pesado, né? A questão do câncer em É. si. E aí eu falei que ia fazer imunoalergo para alguns amigos que eram médicos que faziam comigo residência de clínica. E aí eles falaram assim, ai Alex, você vai fazer alergia? O que que alergista faz? Só vê rinite alérgica só. E aí, assim, ironicamente, né, uma das pessoas que falou isso, hoje a esposa é minha paciente, e ela não tem rinite alérgica, é Tem outra outra doença. alergia, Então, olha só, tá outra vendo? doença. É, Né, isso não, é é importante. Então, até muito para os amplo. médicos, né, é importante a gente falar, ó, Até gente, para a os gente médicos, faz isso, exato. isso e isso, né? Exato, para a gente dar exemplos, né, do que a gente faz também. Então, realmente, a alergia é uma das partes e já é uma parte muito ampla, né? A gente tem muitas doenças alérgicas já. E a imunologia já é muito ampla também, né? Um É outro lado verdade. que está até crescendo cada vez mais, né? Inclusive, quem não gosta da parte clínica pode ir para a parte laboratorial. Exato, Então, tem muitos também. colegas que acabam se especializando e vão para a bancada, vão fazer experimento, vão testar célula, vão estudar genética. Tudo isso está dentro da nossa área de alergia e E até imunologia, os né? medicamentos, né? Os medicamentos novos que a gente tá, que estão surgindo, os monoclonais, tudo faz parte da imunologia. Exato, né? E assim, eu tava falando sobre isso hoje com a mãe de uma paciente, inclusive. É, da época que, na oncologia que começou a usar os quimioterápicos para hoje, né? A gente não fala mais naquele monte de drogas, de remédios que faziam os pacientes ficarem mal e perder cabelo. Ainda tem, claro, mas a gente tem tanta terapia-alvo direcionada e isso é desenvolvimento da imunologia, Exato. né? Isso é muito interessante. Exato. E a gente já tem vários prêmios Nobel, né, da Exato, imunologia, então, desde para 1901 chamar ali, atenção né, já na aí. questão da imunização, da vacina, né, Exato. então o Ehrlich, né, que teve esse prêmio Nobel aí por conta da imunização da varíola, então é importante a gente falar de imunologia e falar para as pessoas, no geral, até quando buscar um imunologista, que eu acho que isso é Isso importante, é. e para os nossos colegas, assim, ó, você tá com um caso assim, você é cardiologista, talvez um imuno te ajude aí nesse caso, É entendeu? isso Então é aí. legal a gente falar sobre isso mesmo. Então, você acabou de mencionar, né? Então, o que a gente chama de sinais de alerta, né? O que são os sinais de alerta para imunodeficiências, Isso é uma problemas na coisa imunidade? importante para falar, né? Porque como eu comecei falando, às vezes o paciente vem pra gente e fala assim, eu tenho imunidade baixa. Mas o que é ter imunidade baixa, né? Eu Isso. fico resfriado. Mas, puxa, resfriado não é um indicativo de que a tua imunidade esteja baixa. Eu digo ainda o contrário, talvez eu seja uma pessoa alérgica, né? Eu sempre explico o seguinte para o paciente: as nossas barreiras do corpo, e a barreira também faz parte da imunidade, né? A pele, Sim. a mucosa, né? Os tecidos do corpo, todos eles têm um muro ali, né? E esse muro tem tijolo e tem rejunte. Quando falta, ou o tijolo é de tamanho muito diferente um do outro, ou quando o rejunte não tá ali, essa barreira tá ruim. Como Uhum. qualquer muro, vai ficar mais permeável, vai entrar água, vai infiltrar, vai dar ruim, vai cair. A barreira do nosso corpo é igual. Então, às vezes, o paciente tem uma doença alérgica, por exemplo, e começa a ter infecção porque a barreira está ruim. E aí é óbvio que esse paciente que tem rinite, por exemplo, vai ter resfriado, vai ficar tendo problemas de garganta, dor de garganta, infecção, e Uhum. não tem nada a ver com imunidade baixa. Você trata a alergia, o paciente renasce das cinzas e fala, poxa, não tenho doença na imunidade. Mas quem que tem doença da imunidade, então? A gente tem que lembrar de doenças com infecções graves, Graves. infecções importantes. Então, é aquele paciente que vira e fala assim, doutora Paula, eu tive 2 pneumonias esse ano. E ano Uhum. passado eu tive uma outra também, fiquei até internado, inclusive. Ou assim, doutora Paula, toda vez eu tenho sinusite, são sinusites com antibiótico. 5 esse ano e às vezes nem antibiótico oral resolve, eu tenho que internar para fazer antibiótico na veia. Ou assim, eu tô tendo diarreia crônica, eu já tô aí com uma diarreia tem 30 dias e eu não melhoro, às vezes eu tenho até evacuação com sangue, né? Uhum. Ou eu tive uma infecção esquisita por um bicho que não é muito comum. Ou eu tive uma tuberculose que não foi no pulmão, foi num gânglio, né, numa íngua, por exemplo. E aí isso não é normal, né? Ou então assim, olha, eu tenho
eu tô bem, tô saudável, mas eu tive um irmão que faleceu de problema na imunidade, ou nasceu uma criancinha muito nova da minha família e morreu de morte morrida, como as pessoas dizem, ninguém sabe o que que aconteceu. Isso é um sinal de alerta também, a gente tem que pensar sempre. Mas a Uhum. gente geralmente fala de doenças com infecções graves, então pneumonias de Sim. repetição, Sepse. abscessos de repetição, sepse. Então o paciente às vezes tem um quadro que era uma pneumonia que daria para tratar em casa, mas foi tão ruim o quadro que ele teve que internar e teve a sepse, então fez disfunção de órgão, alterou a função do rim, alterou a função do fígado, essas coisas todas tem que falar a favor da investigação de imunidade, Tá. tá? E isso pode ser tanto para criança quanto para adulto. Óbvio, alguns sinais diferem um pouquinho de idade para idade, Sim. né? Então, por exemplo, se eu pego uma criança e eu vejo uma criança com doenças autoimunes, né? Não é normal. É óbvio que não é normal ter doença autoimune, mas entenda que isso é mais comum de adulto. E aí uma criancinha com quadro de lúpus, uma criança com quadro de dermatomiosite, isso tem que ser investigado, porque até que se prove o contrário, essa criança tem uma doença da imunidade. A gente tem até um nome chique, né, que a gente dá, que é o erro inato da imunidade, né? Então, isso é o que tem que levar para o paciente que está ouvindo a gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, quando que eu procuro imunologista. Com essas infecções esquisitas, que estão durando mais do que deveriam, ou tem sendo muito graves, está tendo que usar muito Mais antibiótico, atípicos. mais atípicas por bichinhos que são diferentes aí, né? Abscessos importantes que ficam de repetição o tempo todo, tal. E essas histórias familiares também. Então, história de imunodeficiência na família, né? De imunidade baixa na família e de doenças autoimunes em criancinha, tá? Tá, legal. Então, sinais de alerta para erros inatos da Isso. imunidade, né? A gente já falou aqui. E me fala um pouquinho agora sobre a classificação desses erros inatos, assim, que a gente É, já, isso é legal falar, porque assim, antigamente a gente falava só de imunodeficiência, né? Ah, sim. então imunodeficiência. A gente sabe hoje aí é mais uma ampliação da área do médico imunologista, que a gente começou a ver que alguns pacientes tinham doença da imunidade, mas que não era, o sinal principal, cardinal, não era a infecção. Uhum. Eram outras coisas. Então, inflamação ou febre sem foco. Às vezes o paciente faz febre e não tem infecção. E a gente entende que a febre, ela é, por exemplo, um sinal de alerta. Seu corpo está alertando você para alguma coisa. E aí começaram a ver que tinham doenças em que o paciente fazia febre, 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 não tinha nenhum agente, nenhum bichinho, nenhuma bactéria ali, e aí descobria-se que esse paciente tinha uma doença genética. Então, como começou a aparecer muita doença diferente e que parecia ser da imunidade, criou-se um grupo, e esse grupo cada vez mais se atualiza, a gente está em mais de 500 genes Já diferentes aí, muitas coisas. que são o grupo dos erosinatos da imunidade. Então, a gente tem o grupo 1, por exemplo, que é o grupo mais grave, que são as imunodeficiências combinadas graves. Esse é o perfil mais grave e a gente chama de emergência imunológica. Então, esse é o paciente que é a criança que nasce e já tem nos primeiros dias um quadro infeccioso muito ruim, a ponto de, às vezes, nascer e já ficar internada no hospital. E aí começa a ter infecções e infecções múltiplas, assim, não precisa falar de, não é um grupo específico. Então, às vezes tem uma pneumonia por uma bactéria, mas tem uma cândida muito grave no esôfago ou no intestino, mas tem um quadro viral também com herpes recorrente. Então, essa criança é uma criança grave. E aí, esses pacientes com a imunodeficiência combinada grave, que a gente chama no inglês de SCID, que é mais fácil do que falar esse nome todo, essas crianças vão para transplante de medula. E aí o transplante ele é feito assim que diagnosticado e estabilizada a criança, porque essa criança ela tem um prognóstico muito grave, ela pode morrer no primeiro ano de vida, nem fazer um ano. Uhum. Então a gente transplanta essa criança e depois essa criança vai ter uma qualidade de vida muito boa, como qualquer outro paciente, qualquer pessoa normal aí. E aí a gente vai evoluindo. Então o grupo 2 é o grupo das combinadas, ou seja, tem defeitos tanto de anticorpo quanto de célula, mas tem algum achado característico sindrômico, né? Então são pacientes que têm faces, né? O rosto tem algumas deformidades, às vezes a cor do cabelo, às vezes alguma malformação óssea, e aí são pacientes que têm esses achados sindrômicos que a gente chama, características Características, sindrômicas, né? exato. Aí a gente tem um grupo, por exemplo, que é um grupo da falha de anticorpo, que é o defeito mais comum, inclusive, a Uhum. doença mais comum do mundo de imunodeficiência é a deficiência seletiva de IgA, Uhum. tá? É uma doença que o paciente não produz um anticorpo, que chama IgA, que é super importante para as mucosas, etc. Mas por que que não se fala muito às vezes? Porque ela pode ser assintomática. Então você vê um monte de paciente que às vezes acaba descobrindo o diagnóstico com um exame de rotina, né? A gente tem, obviamente, algumas associações, assim, por exemplo, o paciente com doença celíaca tem um risco maior de ter essa doença, etc. Mas ela às vezes não é muito falada porque ela é assintomática.
Mas dentro desse grupo de doenças, tem uma doença mais comumente ouvida, que é a imunodeficiência comum variável, ou IDCV. A gente já fala IDCV, que acaba sendo mais, já resume isso tudo. Que aí são pacientes que têm falha de anticorpo, ou não produzem anticorpo de uma forma adequada, e ficam tendo infecções que a gente chama de E aí não é só um sinopulmonares. anticorpo, E aí né? não é um só, exatamente. Aí vai ser uma falta de anticorpos que são super importantes. O principal é o IgG, que é o nosso anticorpo mais abundante no corpo aí. No sangue, no caso, né? Porque o mais abundante é o IgA, que fica nas mucosas também. Mas o paciente não tem IgG e não tem ou IgM ou IgA, ou não tem nenhum também. Não E aí tem esse paciente nada. é um paciente mais complicado, né? Ele faz infecção de repetição, pneumonia, diarreia crônica, sinusites e por aí vai. E aí tem um grupo, que é um grupo assim mais diferentão, né, que é o grupo das doenças de imunodesregulação, é um nome meio chique assim. Mas esses pacientes a gente não espera ficar vendo infecção de repetição não. Esses pacientes aí, eles podem ficar tendo ínguas que ficam aumentando, né? E aí ficam se proliferando tanto, porque ali são células, na verdade, né? Que às vezes faz câncer. E aí é um paciente que pode ter câncer de repetição, é um paciente que pode ter febre recorrente, alergias muito graves, o que não é normal, né? E muito cedo. Então são doenças bastante características, né? E por aí vai. Aí tem grupos que são grupos de defeitos de fagócitos, em que os pacientes não têm a célula que come bactérias não funciona direito. E aí, por não comer direito, ou comer e não matar o bichinho, o paciente faz muito abscesso, né? Porque a célula vai lá, come o bichinho e ela morre ao invés de matar o bichinho sai livre. Então, esse paciente faz muito abscesso, né? São abscessos, às vezes, na pele, mas também em órgãos internos, tipo fígado, pulmão, etc. Então, são pacientes que também são graves. E aí, por aí vai. Tem um monte de outros, né? De outras doenças aí, classificações, né? que a gente ficaria aqui também falando algumas horas a respeito, porque eu adoro falar Eu disso, acho que né? as principais a gente falou aqui, né, que são as mais comuns, e aí até queria que você falasse um pouco mais sobre a imunodeficiência comum variável e qual o tratamento que normalmente a gente faz. Legal, é importante, A né? gente já falou dos sintomas, de o que é, né, a doença, que é uma deficiência de IgG, IgM ou IgA, mas e o tratamento? Isso. É importante falar da imunodeficiência como variável, por quê? Às vezes o paciente não abre o quadro com infecção de repetição. Esses pacientes, eles podem ter doença autoimune junto. Então, não é infrequente o paciente começar a ter, por exemplo, infecções e vem pra gente, aí ele conta, eu tô tendo muita infecção, muita pneumonia. Mas, doutor, assim, quando eu tinha 9 anos, eu tive uma PTI, uma púrpura, que pegou minhas pernas e durou muito tempo, minha plaqueta ficou super baixa e depois eu melhorei. Você falou, estranho, porque a púrpura, ela é normal até, ok, assim, né? É uma doença mais comum, mas quando você começa a ver essas histórias de doença autoimune antes, que vai juntando e criando todo esse quebra-cabeça, pra gente tem que chamar atenção. E o paciente com imunodeficiência comum variável, ele é assim, né? Ele pode ter doenças autoimunes, ele tem uma propensão aumentada a alguns tipos de câncer, então tanto câncer de origem hematológica, né? Principalmente linfoma, quanto câncer gástrico também. Isso é bastante prevalente, a gente sabe que, né, é um grupo especial de pacientes evolui. Então, é um paciente que vai ter infecção de repetição, que é o achado mais comum, e esses outros eventos que eu comentei. Quando esse paciente é diagnosticado, então eu vou lá idoso, as imunoglobulinas, né, o IgG, o IgM, o IgA, esse paciente está com o diagnóstico estabelecido, eu sei o que está acontecendo, né? E aí, dentre alguns outros exames, eu vou avaliar a função do pulmão desse paciente, se tem uma função adequada, porque imagina, tendo pneumonia por muitos anos, não há pulmão que aguente, né? Imagina. Então, a gente faz endoscopia, colonoscopia e, por fim, começa a tratar. E aí, assim, esse é o paciente que mais tem sucesso de todos os pacientes com erros inatos da imunidade, porque a gente dá para ele justamente o que ele não tem, que é a imunoglobulina. E a principal que está no sangue, que é a G, porque ela que é a responsável pelo combate às infecções, por lembrar, né, a nossa memória imunológica de uma vacina que eu tomei lá atrás e agora né, eu tive contato com aquele patógeno. Então, quando eu dou para o paciente a imunoglobulina, o IgG, eu protejo ele contra essas infecções que são mais comuns. Quando o paciente ele consegue estabilizar os níveis do IgG no sangue dele, ele é um paciente que tem uma boa qualidade de vida. E hoje está tão legal isso que os pacientes eles conseguem tratar de várias formas. Ele pode tratar com a imunoglobulina pode ser feita na veia, então ele recebe ali na veia a cada 28 dias, 30 dias, mas ele pode fazer também na gordura, no subcutâneo. Então ele faz na coxa, faz na barriga, aí pode fazer a cada 15 dias, pode fazer a cada 30 dias. Então a gente consegue hoje adaptar para esse paciente
de acordo com a realidade dele, para que ele não atrapalhe nas suas funções, no seu trabalho, Um etc. tratamento mais Um individualizado, tratamento assim. individualizado. Fora do país, inclusive, o paciente consegue fazer em casa. Então, Nossa, né, os serviços de facilita, saúde, né? né, inclusive os seguros de saúde, na verdade, eles permitem fora do país que os pacientes façam na sua própria casa. Às vezes vai o enfermeiro, instala uma bomba de infusão e o paciente fica lá recebendo enquanto trabalha no computador, etc. Então mudou muito o tratamento. E esses pacientes antigamente, eu fico pensando, né, na década de 60, 50, mais ou menos, os pacientes faziam intramuscular. Imagina fazer intramuscular na nádega uma Nossa, ampola inteira de imunoglobulina hum, e não aproveitava, porque não é tão bem 50% absorvida. do que você fazia era perdido. Ou seja, Nossa, tinha dor, podia fazer necrose do lugar do tecido e também, assim, não te protegia lá muito bem, né? Então a gente está numa época, felizmente, muito boa para que esses bom. pacientes. Que bom. E assim, aproveitando, né, que a gente está falando de imunodeficiências, a gente tem as imunodeficiências secundárias também, né? Acho que é importante a gente só falar um pouquinho o que Concordo. são as imunodeficiências secundárias para chamar a atenção que também faz parte da Com nossa área. certeza, é mais uma Mais área que uma está coisa. cada vez mais crescendo. Esse é o Isso. momento que a gente, como imunologista, trabalha com os colegas, né? Porque o É, que que acontece? Quando a gente, tudo que a gente fala na medicina de secundário, é secundário a alguma coisa. Então, teve alguma outra coisa que gerou aquele quadro. Então, quando eu falo de imunodeficiência secundária, significa o quê? Que eu tenho um paciente que tem algum outro problema, ou uma infecção, por exemplo, a gente fala do HIV, por exemplo, né, que é a principal causa de imunodeficiência secundária, mas a gente fala do HIV, mas a gente fala de medicamentos. Então, o corticoide, por exemplo, que todo mundo gosta de usar, ele é uma droga, um remédio que faz imunodeficiência secundária. Mas aí a gente tem na hematologia, por exemplo, medicamentos como o rituximab. O que eles fazem na rituximab especificamente? Ele baixa a produção de anticorpo, matando uma das células nossas que produz anticorpo. E aí esse paciente, ele começa a não produzir mais anticorpo de uma forma adequada e começa a se comportar como se fosse aquele como? paciente da primária, né, comum variável. E aí eu preciso tratar esse paciente da mesma forma que eu trato o paciente com comum variável, repondo imunoglobulina. Então, hoje eu tenho as imunodeficiências secundárias, geralmente, e quem vem pra gente é secundário ao uso de medicamento. Então, vem do reumatologista, porque tratou uma doença autoimune, tipo um lúpus, e baixou a imunidade, fez um medicamento que chama imunossupressor, o hemato, o neurologista, que usa bastante hoje, né, para esclerose múltipla, por exemplo, alguns medicamentos que baixam a imunidade. Então, a gente acaba tendo que estar preparado como imunologista para tratar também esses pacientes e Exato. apagar alguns incêndios, porque é um paciente que fica tendo infecção também, né? E aí se comporta como um paciente com imunodeficiência primária mesmo, né? O HIV acaba não ficando tanto com a gente, né? Aí Exato, vai mas com mais pro infecto, infecto. isso. Mas o restante, né, dos medicamentos, hoje a gente tem se usado cada vez mais, A gente né? tem que puxar Então, sardinha, né, Paula? A gente conhece o sistema imunológico, né? sim. Eu brinco com os colegas médicos de outras especialidades que a imunologia vai dominar o mundo, porque toda doença tem um fundo imunológico. Até o Toda. infarto agudo do miocárdio, quando você estuda, né, as células e a migração celular, a formação da placa de ateroma, isso tudo é imunológico, gente. Exato. Então, a gente tá ali, né? Exato, é. Não, não quer dizer que a gente vai tratar Não, pelo tudo. amor de Deus, nem de cardio eu gosto. Tratar infarto, essas coisas não é comigo não, gente, tá? Bom, agora vamos falar de um assunto um pouco mais polêmico. Ixi. Remédios para aumentar a Ai, imunidade. gente, aí é um problema, na verdade, né? Ah, Isso é um setor de busca de consultas, assim, constante. A gente ouve muito, né, os pacientes perguntarem pra gente, às vezes marcam consulta para perguntar, doutor, o que que eu faço para aumentar a imunidade? E aí a gente cai em alguns problemas, né? Infelizmente, a gente cai, né, em uma medicina que a gente, né, não tem evidência para trabalhar, que é a medicina da soroterapia, de ficar dando para o paciente coisas que vão tentar ou prometer, melhor dizendo, aumentar a imunidade dele, prometem, e a né? gente sabe que não é assim que funciona, tá? Então, hoje, as únicas coisas bem estabelecidas que aumentam a imunidade é tudo que a gente não faz. Dormir bem, ninguém dorme bem, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Ansiedade, corrida. etc. Então, dormir bem, comer bem, ou seja, ter toda uma dieta adequada, aquela necessidade proteica que você tem, calórica, etc, né? Não se estressar, né? E a Que gente hoje em sabe, dia. e parece assim mentira, porque parece papo de médico querendo enganar a pessoa. Tem estudos mostrando isso, tá? Então tem estudo feito em peixe, por exemplo, que estressavam peixes no aquário, e aí os peixes aumentavam o nível de cortisol, porque está associado. Lembra que o corticoide é um imunossupressor, o que que acontecia? Os peixes morriam.
Então, isso também é uma forma de modular a imunidade, né? Então, dormir bem, se alimentar bem e não se estressar são as coisas principais associadas ao aumento da imunidade, se é que eu posso dizer assim. Alex, mas você falou de dar imunoglobulina para o paciente. Esse paciente é diferente, ele tem indicação, ele tem uma doença. Exato. Não é pegar, por exemplo, você que é uma pessoa saudável e te dar remédios para aumentar a imunidade. A gente sabe que, infelizmente, isso está sendo cada vez mais comum, só que isso não existe. Né? Não tem nenhum estudo que comprove dizendo, e a gente tem problemas com isso, né? Exato. Vitaminas, por exemplo, Receber. em excesso, você imagina que a gente tem intoxicação por vitamina. E as pessoas acham que vitamina é um sorinho que você pode correr e que a pessoa vai ficar bem. Eu já vi pacientes, por exemplo, vitamina D é uma das coisas que mais é discutida, inclusive, né? Paciente com Sim. vitamina D fazendo uma hipervitaminose e perdendo o rim, porque começa a acumular cálcio, porque a vitamina D tem esse mecanismo de, né, de absorver melhor o cálcio, e começa a perder o rim, porque faz nefrocalcinose, então começa a absorver esse cálcio para o rim. Então, olha Isso só, é uma triste, vitamina, né? gente. Vitamina não é bom? Então, calma aí. E a vitamina que é hidrossolúvel, complexo B, faz você fazer um xixi bem caro, né? Porque você vai tomar a vitamina B, você vai pagar bem caro por Vai isso, pagar e você vai caro. eliminar no teu xixi, né? Então não adianta muita coisa, né? Vamos lá, né? Então Eu acho que a não gente dá. tem que tomar muito cuidado aqui, né, com essas terapias alternativas, essa soroterapia, tanto a imunoglobulina, ela tem as indicações certinhas, Até então porque não nem é tem para direito, né, Paula? tudo. Vamos lá, né? É tão difícil ter Exato, imunoglobulina. já não A gente já tem, não já tá produz em nossa falta. imunoglobulina, a gente não tem a nossa produção ainda suficiente para Brasileira, suprir, né? brasileira, exato. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viu isso acontecer e foi muito triste. Porque, como abaixaram as doações de sangue durante a pandemia, a gente acabou ficando sem importação de imunoglobulina. E aí a gente tem pacientes, e a gente ficaram. trabalha no SUS, a gente viu isso acontecer, pacientes um ano e meio sem receber imunoglobulina, tendo que ficar em casa trancado para não ter infecção de repetição. Imagina que coisa triste, né? Então, já para imunoglobulina, já tem critérios. A gente às vezes vê umas prescrições de imunoglobulinas aí um pouco diferentes, mas tem critério para prescrever. Agora, imagina a soroterapia, a gente não está falando mal que a soroterapia não existe, não funciona. Ela tem indicações. Né? Então, um paciente que tem hipovitaminose, um paciente que tem algumas indicações, ele vai precisar fazer realmente, a gente sabe disso, né? Tem paciente, por exemplo, um bariátrico, tem que suplementar algumas vitaminas como a B12, etc. Mas tudo que é em excesso, não controlado e não indicado, pode fazer muito mal. Exato. Né? Exato. Gostaria de fazer mais algum comentário antes da gente entrar nas nossas perguntas aqui? Acho que não, né? Vamos lá para as perguntas, né? Então tá bom. Então eu trouxe algumas Não foi perguntas. combinado, então vamos ver o susto que eu vou tomar com as perguntas, Então eu né? trouxe algumas perguntinhas aqui. É papum, tá bom? Tá, beleza. Pergunto, você responde Tá. rapidinho. Então, um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Ai, remédios para aumentar a imunidade. Acabamos Já de que falar falamos sobre sobre. isso. Um conselho de ouro que todo paciente deveria ouvir. Durmam melhor, se alimentem melhor, tentem se estressar um pouco menos. Eu sei que isso é muito difícil, mas isso vai Parece ajudar tão bastante. simples, Parece né? Algo simples, né, gente? simples, Mas mas posso falar tão faça importante. terapia. Isso Outro. ajuda demais, Outro gente. também. Faça terapia. Um erro comum que os pacientes cometem. Eu acho que é justamente a busca, né, por aumentar a imunidade, quando não precisa, inclusive, né? Por isso que a gente está aqui, para Tomar esse né, cuidado, tomar né? esse cuidado e explicar para o paciente, né? Sim. Um sintoma que nunca deve ser ignorado. Difícil, mas eu diria infecções de repetição. O paciente está ficando muito doente, Ele chama tem um que procurar alerta. no mínimo atendimento, porque pode ser que não tenha nada, mas vamos Pelo olhar, menos né? procurou, Exato. já viu que não tem nada. Exato. Um exame que você valoriza muito. Exame físico. Sempre. Estoura exame físico, a medicina, a clínica é soberana. Não adianta a gente preencher um monte de X pedindo vários exames e não dar diagnóstico para o paciente, né? A gente não tá olhando ali o que tá na Exato. nossa E assim, cara. né? Vamos lá. Eu pedi um exame. Se eu não souber para que serve aquele exame, Entendi. como é que eu vou interpretar e falar para o paciente que está normal ou que está alterado, né? Agora vai ser um grande problema que você vai arrumar para você. Então, examine o paciente, converse com o paciente e falem para a gente, né? Isso para quem está ouvindo a gente como paciente, fala. Porque às vezes você acha que é uma bobagem, não vou contar porque não tem nada a ver. Às vezes para a gente faz mais sentido do que você imagina, né? Então, É verdade. tá?
um hábito saudável que você recomenda e pratica. Essa é difícil, né? Nada, Terapia. na verdade, né? Mas terapia, não, terapia Você eu falou faço, da gente. terapia? Terapia eu faço. Terapia eu posso falar com certeza. Ai, ó, você tá falando pra Gostei. eles fazerem, mas não tá fazendo. Mas isso é papo de médico, né? Sempre assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, É. sabe? Mas terapia, com certeza terapia. Um termo médico que os pacientes sempre confundem. Ó, são dois, vai. O alergia à lactose, que a gente ouve bastante. Alergia e intolerância, né? Alergia e intolerância à batata, assim. E puxando pra imunologia, logicamente, imunidade baixa. Eu tenho imunidade baixa, esse é o clássico. Tá. A maior lição que aprendeu com o paciente. Cara, são tantas todos os dias, mas eu acho que resiliência. Como você sabe, eu lido muito com doença Casos rara. mais graves. Pacientes que são muito graves, e mesmo assim, os pacientes mais graves que eu tenho são os que mais me ensinam, os que mais vêm, que vêm sorrindo e que se interessam pelo tratamento e que às vezes vão atrás e vão ler. E eu acho muito engraçado porque alguns já vêm com artigo. Doutor, eu li esse artigo, o que você acha? Vamos tentar? Eu acho isso sensacional. Sensacional. Que legal. E se você não fosse médico, você seria? Eu acho que eu seria músico. Olha Acho que eu seria só. músico. São duas coisas da área de artes. Ou músico ou arqueologista. Eu acho sensacional ficar cavando, Arqueologia, achar legal. aquelas peças Ficar chiques no assim, pincelzinho. com pincel e falar, não, isso aqui é da múmia Tutankhamon do século tal. Eu acho chiquérrimo, chiquérrimo. Poxa, você foi de músico para arqueologista. Você vê, mas é da coisa das artes, né? Eu dei uma aula ontem que eu coloquei lá uns quadros lá para falar dos Verdade, eosinófilos, eu assisti. então, né? E medicina para você é? Cara, tudo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Assim, eu amo Não demais. mudaria. Nunca, Não não seria mudaria. músico nem arqueologista. Não, porque eu ia morrer de fome. Eu já toquei bem, já cantei, hoje já tô desafinado, então já não dá mais, não. Já não ia dar. Não, medicina pra mim é tudo. Medicina pra mim é uma forma de me entender e entender o outro. Legal. Então tá bom, doutor Alex, muito obrigada. Eu que agradeço, foi pelo- divertido, né? Muito legal que você Eu veio. espero que as pessoas tenham se divertido tanto quanto a gente aqui se divertiu, porque a gente se diverte com tudo, certeza. né? É, com pouco, né? Pouco, é verdade. A gente vai te chamar mais vezes, que eu acho que a gente Estarei tem aqui. muitos temas de imunologia que a gente tem que abordar aqui, né? Falar de cada doença, eu acho que vai ser importante para quem tem essas doenças, nossos pacientes que estão ouvindo, acho que é legal a gente falar sobre cada uma para eles verdade. entenderem um pouco mais, que às vezes na consulta a gente fala rápido, não dá tempo. Então, gente, muito obrigada. Obrigado a você. Gente, sigam, se vocês gostaram, sigam, compartilhem nossos episódios, deixem comentários se tiverem Perguntas, né? Até dúvidas. sugestões de novos Exato. podcasts para falar sobre. Exato, Eu acho que a gente novos pode. temas. Estamos abertos a, né? Isso, exatamente. Bom, um Muito beijo pra todo obrigada, mundo. gente. Até mais, gente. Até a próxima.